Hoje a gente vai falar sobre quais são os ativos de defesa para se utilizar em cenários de estresse como esse que vivemos hoje entre Rússia e Ucrânia. Prazer, sou Caio Schettino, Head de Alocação da Critéria Investimentos. Existem três tipos de ativos para usarmos como reserva de valor. Os ativos fiduciários, os fiat currencies, que são os papéis emitidos, dinheiro emitido pelo Banco Central, e aí você não tem um valor intrínseco, mas você tem a garantia daquele Banco Central que lhe passa a credibilidade naquele ativo. Você tem os ativos físicos, como ouro, prata, os metais, que historicamente falando são ativos usados como moeda de valor para transações e tem ali as suas características físicas que fazem eles difíceis de serem alterados ou falsificados. E agora, nessa nova geração, nós temos também os ativos digitais. Vamos destrinchar aqui um pouco das características que fazem esses ativos serem considerados reserva de valor. Primeiro, abordando os ativos fiduciários, as moedas, a gente tem o dólar. O que faz o dólar ser uma das principais moedas de reserva de valor na atualidade e nos últimos 50 anos, desde que em 1950 o Nixon quebrou o paradigma onde nós tínhamos a equivalência das moedas frente ao ouro? Primeiro, os Estados Unidos é o país que tem o melhor nível de educação, é onde temos os avanços tecnológicos, um mercado de trabalho muito aquecido e forte. Temos os Estados Unidos sendo o maior player no mercado de comércios e negociações internacionais e também é o país que tem o maior exército do mundo e o mais poderoso também. Naturalmente, a ascensão desses impérios, que são considerados os impérios mais seguros, os impérios dominantes, passa por um ciclo histórico, que é a Revolução, um período de paz e prosperidade. Você começa a ver um aumento de desigualdade, onde os ricos se tornam mais ricos, os pobres se tornam mais pobres. Isso naturalmente leva os bancos centrais a imprimirem mais dinheiro, o que leva a uma inflação até você ter eventualmente o declínio desse império e a ascensão de um novo império. Hoje, o dólar é a principal moeda e usada como moeda de valor pela segurança fornecida pelo Banco Central dos Estados Unidos na sua moeda. Falando agora um pouco dos ativos físicos, a gente tem o ouro como sendo o principal destaque. O ouro já sobreviveu diversas guerras, gerações, revoluções e sempre é tido como uma moeda de troca por causa das suas características físicas, por ser um ativo puro, difícil de replicar e que tem um valor através do mercado de joias. Importante destacar que, diferente do dólar, o ouro ele tem um efeito deflacionário no longo prazo. Isso porque quem controla a oferta do ouro é a própria natureza e é uma oferta limitada, enquanto no dólar o Banco Central dos Estados Unidos tem a opção de aumentar ou diminuir a liquidez no ativo. A gente traz aqui um gráfico do último ano de performance do ouro, onde ele valorizou 15,7% e voltou ao patamar de 2000 que havia sido atingido durante a pandemia. Desde a invasão da Rússia à Ucrânia, o ouro já valorizou bastante, muito por conta da sua tese de defesa e da sua tese deflacionária no longo prazo. A nova geração está acostumada com uma nova classe de ativos. São os ativos digitais, também conhecidos como criptomoedas. Alguns nomes são muito famosos e ganharam notoriedade recentemente, como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, entre outras moedas digitais. Tem algumas características que fazem essas moedas digitais serem uma fonte de reserva de valor para diversos investidores. Primeiro, o fato de que não existe fronteiras. Então, um ucraniano ou um russo poderia negociar na mesma paridade as suas moedas, independente do seu país ou do estado da sua economia. Segundo, o fato dessas moedas serem difíceis de rastrear e terem uma tecnologia de defesa muito sólida. A gente traz um segundo gráfico aqui, para mostrar como que é descorrelacionado a alta do preço dos petróleos com o preço de Bitcoin. Percebe-se que com a queda no preço do petróleo a gente vê um movimento de alta no Bitcoin e quando nós vemos uma alta no preço do petróleo, a gente vê uma queda nos preços do Bitcoin.
Essas três frentes de ativos, os ativos fiduciários, os ativos físicos e os ativos digitais utilizados como reserva de valor, têm bastante procura diante desses cenários. A gente separou aqui uma lista de ativos para você ter exposição a essas teses no Brasil. Saiba que na Critéria nós temos um time de analistas e especialistas sempre monitorando o mercado, trazendo as principais novidades e os principais e melhores produtos para a sua carteira. A gente se vê no próximo vídeo.